Muito bem, nós estamos de volta para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando os 260 capítulos do Novo Testamento. Quando nós terminarmos todo esse comentário, tipo vídeo, você terá um comentário bíblico em videoteca de todos os livros, os 27 livros, e todos os capítulos do Novo Testamento, capítulo por capítulo, verso por verso, livro por livro da Bíblia. Nós estamos falando de Atos dos Apóstolos, um livro único no Novo Testamento. Atos é histórico, Atos é pneumatológico, Atos é pentecostal, Atos é missiológico, mostra a missão da igreja, Atos é eclesiológico, tem a história da igreja. Atos também serve, como nós vemos, a oração, a homilética, a pregação da igreja, a hermenêutica que a igreja fazia, como a igreja orava, buscava a Deus, tudo isso. Muito bem, nós vamos continuar Atos capítulo 5, que é a continuação do capítulo 4. O capítulo 4 encerra como eles vendiam as propriedades, como eles compartilhavam seus bens entre os primeiros cristãos, mas e Barnabé, que era chamado José, né, filho da consolação, era levita de Chipre. Barnabé tinha vendido uma propriedade, trouxe o preço, depositou ao pé dos apóstolos. Mas aí um casal da igreja vão decidir aparecerem, fazerem a mesma coisa, só que vão mentir. É a primeira mentira que aparece no meio da comunidade cristã, e essa mentira será punida com o juízo de Deus, com a morte. Alguns perguntam, por que Deus matou aqueles que mentiram e não mata os de hoje? Bom, se Deus fosse matar os de hoje mentirosos, coitado das igrejas, iam ficar vazias, muitos cristãos iam partir para a eternidade rapidamente, não é? Mas, claro, a igreja estava começando, né? Deus queria garantir que nenhum fermento, nenhuma coisa errada tivesse, e que quis dar um juízo e assim trazer um temor ainda maior sobre os primeiros membros da igreja primitiva, não é? Hoje alguns mentem, não cai duro, alguns não dão dízimo, também não cai duro, mente com relação à oferta, não caem duro, mas terão o seu juízo no dia final, né? A justiça de Deus não dormita, todos nós iremos comparecer perante Ele, iremos prestar contas. Eu vou, você vai, todos iremos, não é? Vamos ver o que aconteceu com esse primeiro casal. Vão sofrer um juízo de Deus, mas um certo varão chamado Ananias, ele era também judeu, né? Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Muito bem, vários vendiam, Ananias e Safira são mais um. E reteve parte do preço. Aqui começou o problema. Sabendo também sua mulher, e levou uma parte e depositou aos pés dos apóstolos. Não havia problema nenhum, eles não eram obrigados a vender. Note que era uma liberalidade que acontecia no capítulo 2, aqui no final do capítulo 4 de Atos, que eles vendiam, repartiam, cada um conforme a necessidade, trazia, depositava ao pé dos apóstolos. O problema não foi Ananias vender, reter uma parte, dar outra. O problema de Ananias e Safira foi a mentira, eles combinaram. E ele trouxe como se aquele preço, aquela parte que ele estava trazendo, era o preço que ele havia vendido a propriedade. E não era. E o Espírito Santo vai revelar, porque o Espírito Santo revela, não deixa nada oculto. E por causa da mentira de Ananias, ele vai cair morto. E depois sua mulher vai chegar e também, num espaço de 3 horas, morre esse casal. Os rapazes mal tinham acabado de sepultar, acaba voltando e tendo que levar a irmã Safira também para o cemitério, não é? Disse então Pedro a Ananias, presta atenção, Pedro é um homem cheio de revelação aqui, e vai revelar esse mentiroso, não é? Como tem gente que diz que é dizimista, não é dizimista, é mentiroso.
Só que hoje não cai morto, né? Mas um dia vai cair, um dia vai chegar diante de Deus e vai prestar conta. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? Note que Satanás é o grande opositor da obra de Deus. Mesmo alguns crentes, não significa que eles estão ilesos ao ataque de Satanás. Note que Ananias tinha crido, vendeu parte da propriedade, mas essa área Ananias ainda não estava liberto, né? Satanás encheu o coração. Hoje Satanás enche o coração de muita gente para não contribuir, para não dar, dizendo, pastor só quer dinheiro e tal. Isso daí você já está falando desse jeito, é que Satanás já está trabalhando na tua vida, não é? Então Satanás encheu o coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, né? Pedro explicou, Pedro falou, trouxe uma palavra de juízo, guardando, não ficava para ti, se você guardasse a propriedade, ela era tua, e vendida não estava em teu poder, porque formasse desígnio em teu coração, não mentisse aos homens, mas a Deus. Esse texto é muito interessante. Pedro diz que Ananias havia mentido ao Espírito Santo, e no próximo verso, Pedro diz que ele mentiu a Deus. Esse é um dos textos onde o Espírito Santo é chamado de Deus, e é o Espírito de Deus. Então, o problema de Ananias não foi reter a parte. O problema de Ananias foi a mentira, a falsidade, a hipocrisia de vir trazer parte do preço, dizer que era portanto que ele tinha vendido. Já queria roubar a igreja, mentindo, introduzindo falsidade na igreja, para ser bonito, como o Barnabé que tinha vendido a propriedade, e os irmãos até deram outro nome para ele, filho da consolação. Ananias também queria ser chamado de grande, algum filho da consolação, mentiroso, hipócrita, não é? Toda pessoa que mente com relação a dinheiro, que quer enganar com dinheiro, é corrupto, não deveria estar na obra e não tem parte no reino de Deus. Então Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Não é que palavra de juízo é essa? Pedro tinha uma autoridade, note que não foi só ressuscitar os mortos, mas aqui veio um juízo, não é? O livro de Atos não mostra só o poder da cura de um coxo, mas vai mostrar também um juízo de Deus sobre um mentiroso, hipócrita que estava dentro da igreja. Ai, se isso acontecesse hoje, meu Deus, quanta gente ia ser julgada, né? Que Deus tivesse misericórdia de mim para que eu não sofresse as mesmas coisas, não é? E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E veio um grande temor sobre todos que ouviram isso, né? O homem, pumba, caiu morto, veio trazer, imagine se todo falso dizimista, toda aquela pessoa que diz, eu estou dando dízimo, pastor, e está mentindo, retendo, meu Deus, caísse morto, quantos iam cair morto no púlpito, né? E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou em um grande temor, veio sobre todos os que isso ouviram. Que grande temor, claro, não é pensar, uau, a coisa aqui não é brincadeira não, mentiu, está morto. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e o transportaram para fora, né? Naquela época eles não havia caixão, cobria com lençóis, como o próprio Jesus foi revestido de lençóis e linho, colocado no sepulcro, né? Era assim que era transportado, vinha com os lençóis, às vezes punha uma cana de um lado, de outro, carregava, ou enrolava o corpo, né? Jogavam, às vezes podia ter uma cana para carregar, outras vezes um pegava nos pés, na cabeça e levava, né? E levaram os jovens, cobriram, transportaram para fora e os sepultaram. E passando um espaço quase 3 horas, é a única mulher na Bíblia que vai ficar viúva por 3 horas, e por 3 horas vai acompanhar o marido, para deixar de ser mentirosa, comparsa, corrupta igual o marido. E passando um espaço quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Ela estava viúva e nem sabia, os jovens tinham acabado de sepultar. O marido disse-lhe, Pedro, e aqui caiu a mulher também, dize-me, vendesses, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto, olha a mentirosa que já havia combinado com o marido, para que um desmascarasse o outro, quando o próprio Deus
os tinha desmascarado. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertais para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés os que sepultaram teu marido e também te levarão a ti. Pronto, já que vocês combinaram, então fica combinado na morte também. Então, olha, quando a mulher ouviu essa palavra, logo caiu aos seus pés e expirou. Puxa vida, que dia, hein? Ananias veio com a mentira, com a falsidade dele, combinado com a mulher, foi morto, sepultado. Lá vem a irmã Safira, não deveria ser Safira, deveria ser Safada, não é? Vem a irmã Safira, ou Safada, combinada com seu marido, e aí Pedro confirma a mentira e diz: vós consertar para tentar o Espírito, eis a porta, os que sepultaram vão te levar. Logo caiu aos seus pés e expirou. Ficou viúva só 3 horas, já foi acompanhar o marido, não é? Na morte também. E entrando os jovens, acharam-no morta. Coitado dos jovens. Os jovens disseram: meu Deus, se isso for real, a igreja toda nós vamos sepultar, não é? Os jovens pegaram a moça, acabaram levando e sepultaram junto do seu marido, né? Pelo menos ficaram juntos na morte, os dois corruptos, o irmão Ananias aqui e a irmã Safada, ou quer dizer Safira, foram sepultadas. E houve um grande temor. Aí o temor que aumentou, né? Já tinha morrido o marido. Novamente houve um grande temor em toda a igreja, em todos que ouviram essas coisas. E aí vai continuar. E muitos sinais e prodígios. Várias vezes nós lemos sinais e prodígios. Poderíamos dizer que o livro de Atos é o livro dos sinais e prodígios. Eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, não é? E estavam todos unânimes no alpendre de Salomão. Novamente, né, no capítulo 3, fala do pórtico, do alpendre de Salomão. Novamente, o alpendre, o pórtico de Salomão. Parece que aquele canto era o canto dos cristãos. Quem queria ouvir da fé cristã ia ali no alpendre ou então no cenáculo, né? O irmão Ananias Safira já tinha, acho que talvez, morrido no cenáculo, lá onde eles se reuniam, traziam as ofertas, e estavam todos unânimes no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ajuntava-se com eles, a juntar-se com ele. Quanto aos outros, esses são os outros judeus. Ninguém ousava juntar-se com ele, mas o povo tinha grande estima. Mesmo que não se juntava, tinham respeito, ainda mais depois da divulgação da morte do irmão Ananias e Safira. Alguém da Ananias e a sua esposa Safira, né, o safado, e aí eles pegaram e já usavam: uau, nós pelo menos vamos respeitar esses crentes aí, que eles não são brincadeira, não é? Para que outros não caiam mortos. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Note, no capítulo 2, 3.000 almas agregaram. Capítulo 4, verso 4, mais 5.000 homens. Capítulo 5, verso 14, diz que a multidão crescia cada vez mais. A igreja estava ficando cada vez maior, muita gente crendo, temor estava havendo, né, que era respeito pelas coisas de Deus, e até esse temor aqui, até ter medo mesmo de serem os próximos a cair, de serem objetos do juízo de Deus. De sorte, e aqui vai acontecer algo tremendo, que sinal prodígio, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos, em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando eles passassem, cobrisse algum deles. Interessante, começaram a pôr nas ruas os enfermos, mesmo aqueles que ainda não tinham abraçado a fé em Jesus, sabia que sinais e maravilhas aconteciam. Se um homem que era coxo, desde o ventre da mãe, de 40 anos, ele acabou andando, não havia nada difícil. Se 2 mentirosos, como Ananias e Safira, caíram mortos, então o poder de Deus estava sobre eles, sinais e prodígios, trazia os enfermos às ruas, punha os leitos em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando eles passassem, cobrisse alguns deles, não é? Pedro ia passando, conforme o sol, a sombra dele passasse, pronto, cobria, as pessoas eram curadas. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém. Note que a fama
os apóstolos estão crescendo, os milagres estão acontecendo, é de fato a continuação da obra do Mestre, da obra do Cristo que curou a tantos, enfermos e atormentados de espíritos imundos, quais todos eram curados. Que sessão de avivamento, que sessão de cura maravilhosa, não é? Poder do Espírito Santo. Por isso que eu falei que os carismáticos neopentecostal creem que se a pessoa é usada para cura, que ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Porém, os pentecostais, do qual eu faço parte, cremos que somente quando a pessoa fala em línguas estranhas, que ela recebeu o batismo com o Espírito Santo, e que esse é o sinal da evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo. Não é? E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e era eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Claro, o sumo sacerdote, saduceus queriam controlar o templo, queriam controlar o povo através da religião, não é? Eles não tinham poder, não tinham essa unção maravilhosa, não via ninguém ser curado. Eles, claro, vão se encher de inveja. Em vez de buscar o poder, em vez de se também mergulharem nessa graça maravilhosa, vão se encher de inveja. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública, não é? Perseguição aumenta. Como eles não conseguem ter o poder, ter a graça, falaram, vamos tentar parar o movimento, vamos jogar essa turma na prisão, vamos ensinar a eles, não é? Depois vão reunir o conselho, e aí Gamaliel, o grande Gamaliel, doutor da lei, vai dar uma lição para eles, não é? Lançaram mão dos apóstolos, puseram na prisão pública. Quer dizer, prenderam, mandaram prender, já tinham sido presos no capítulo 4, mas foram libertos no outro dia, foram advertidos para que não falassem nem ensinassem no nome de Jesus, agora são presos de novo por causa da inveja deles. Mas de noite, eles estão presos, os apóstolos, mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os tirou para fora. Nós vamos ter duas vezes que isso acontece no livro de Atos, uma no capítulo 5, outra no capítulo 12 com Pedro, não é? Então, note o poder de Jesus, note a maravilha, os sinais, prodígios que acontecem. Os sacerdotes mandam prender, Deus manda soltar. Deus manda um anjo para que fosse solto. Né? Diz que um anjo do Senhor abriu as portas de prisão, tirou eles para fora e disse, ide, apresentai-vos no templo e dizei todas as palavras da vida. Não é? Continua, mesmo mandaram prender, continua entregando a mensagem. Apesar de a mensagem era dos homens, Deus sempre mandava anjos para ajudar, anjos para livrar da prisão, anjos para fazer sinais, prodígios e maravilhas, e de apresentar-os no templo. E, claro, eles ouviram, eles entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. O que vai ficar surpreso são os sacerdotes que tinham prendido e agora os homens que eles prenderam estavam soltos. E ouvindo-os eles isso, entraram de manhã no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote que estava com ele, convocaram o conselho e todos os anciões filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere para que ele lá os trouxesse. Note que eles prenderam de novo para os interrogar perante o Sinédrio, e os homens que eles querem agora interrogar estão soltos lá, pregando livremente no próprio templo, né? Então o sacerdote chama o guarda, vai lá buscar aqueles presos, só que a cadeia até é vazia, porque o anjo já tinha trabalhado e tirado eles, e eles estão lá ensinando, né? No templo, o templo é grande, o sacerdote nem se apercebeu, mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltaram e anunciaram. Foram lá, ué, a cadeia está vazia, cadê os homens que estavam aqui? Estão ali, logo ali, no pórtico de Salomão, no alpendre de Salomão, ensinando o povo. Eles foram servidores, não acharam, voltaram e anunciaram. Dizemos, achamos realmente o cárcere fechado. Olha que o cárcere continuava fechado. O que esse anjo fez? Foi algo maravilhoso, né? Abriu a porta, sai, trancou a porta de novo,
para mostrar, né? Ou fez eles passar entre as grades ou entre a parede, uma coisa tremenda. Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Interessante, o cárcere estava fechado do mesmo jeito, os guardas continuavam na porta, mas o anjo do Senhor abriu a porta da prisão e os tirou. Não é interessante como é que Deus fez isso? Talvez fez os guardas dormir que nem viram o anjo. Quando chegou lá, tirou. Os guardas continuam a porta, toda a segurança, tudo fechado. Quando abre a prisão, não tem ninguém lá dentro. Eles ficaram surpresos. Esse foi outro grande sinal, maravilha, que Deus fez. Então o capitão do templo e os principais sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. Falaram, mas como é possível? Nós prendemos os homens ontem, eles não estão lá, ficaram todos perplexos e surpresos, pensando o que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou dizendo, eis que os homens que encerrassem na prisão estão no templo e ensinam o povo. Está fazendo o que o anjo mandou, não é? Os sacerdotes vão coçar a cabeça. Meu Deus, com o que nós estamos lidando aqui? Nós prendemos, Deus manda soltar. Nós colocamos, eles não sabem que um anjo mandou soltar, colocamos soldado, tudo preso. Como é que é possível isso, né? E chegando, ainda um anuncia, ei, vocês estão procurando os homens? Mas estão ali, ó, ensinando no templo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, melhor nem mexer com esses homens, porque temiam ser apedrejados pelo povo, né? O povo estava ouvindo de bom grado, o povo escutava eles, e agora vai lá o capitão tentar trazer os servidores, mas vem devagarzinho, né? Lidando com esses homens, porque esses homens são brincadeira. Do lado deles está o Deus Todo-Poderoso, tem anjo que solta, eles mandam prender, mas o anjo solta, manda prender e o anjo solta. E trazendo, apresentar ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não vos ademostramos nós expressamente que não ensinasse nesse nome, olha o nome repetindo aqui de novo, no livro de Atos, e o nome é o nome poderoso, o nome de Jesus, o nome que é maravilhoso, o nome que é sobre todo nome, no nome que há poder, no nome que purifica, no nome que santifica, no nome que transforma, no nome que liberta, no nome que cura, no nome que opera. Esse nome tem poder, o nome de Jesus. E eles estão preocupados, nós não ordenamos que vocês não ensinassem mais nesse nome. De fato, eles tinham pedido, ameaçado, mas eles pediram mais ousadia e continuavam. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que os homens. Esse é um texto interessante, maravilhoso, que mostra que a nossa obediência, fidelidade a Deus está acima da obediência e fidelidade aos homens. E muitas crentes hoje gostam de pegar esse verso para desobedecer pastor, não é? Mas note que é tirar a Bíblia fora do seu contexto, não é? Claro que se o pastor falar para algum crente, você para de falar do nome de Jesus, primeiro esse pastor já está desviado, não é? Se ele mandar algum crente parar de falar do nome de Jesus, eu nem sei do que ele é pastor, deve ser pastor mesmo de ovelha, mas não de crente. Porque pastor de crente quer que os crentes falem em nome de Jesus, quer que os crentes anunciem o nome de Jesus, quer que os crentes, aliás, é isso que o pastor incentiva, irmãos, vamos falar mais de Jesus, vamos evangelizar. Os crentes preferem ir para casa, ficar no sofá assistindo novela e televisão e jornal do que evangelizar, não é? Hoje mudou muito a coisa, eles tinham prazer em evangelizar, e os sacerdotes, que eram homens religiosos, mandavam eles se calar. E aí, é claro, Pedro e os demais apóstolos vão responder, ei, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, não é? Hoje as pessoas usam isso
para não fazer nada. O pastor fala, irmão, vamos pregar, irmão, vamos... Não, antes importa obedecer a Deus do que os homens. Então vão para casa e não fazem nada. Eu não sei qual Deus estão obedecendo, deve ser o Deus desse século, porque não o Deus dos céus, que o Deus dos céus quer que a gente ganhe almas, continue trazendo o Deus desse século que quer que você não faça nada. E te ensina a ser rebelde, porque ele também foi rebelde desde o princípio contra Deus, não é? Tem muita gente que está na igreja, não dá fruto, não faz nada, e ainda quando o pastor fala, ele ainda quer usar esse verso, que antes importa obedecer a Deus, mas ele não está obedecendo. O único Deus que ele obedece é o Deus desse século, não é? Isso aqui não tem nenhuma contradição. A Bíblia diz, Hebreus 3,17, obedecer aos vossos pastores que velam pelas vossas almas, como alguém que hão de dar conta delas. Então não tem nada contrário com Hebreus 3,17. Nós temos que obedecer, e se você não obedece o pastor, realmente você não está obedecendo a Deus. Aqui faz sentido, e o contexto você vai ver, porque os sacerdotes mandaram que eles não falassem mais no nome de Jesus. Se algum pastor disser para você, irmão, para de falar no nome de Jesus, vamos falar do nome de Maria, de Pedro, de João, mas não fala no nome de Jesus, aí esse tipo de pastor desviado, que não entende mais nada do que é a fé cristã, esse pastor você pode ser, e antes importa obedecer a Deus, continuar pregando do que obedecer a você. Você precisa se converter, não é? Mas aí você pode usar esse verso. Mas se nenhum pastor manda você parar de pregar, pelo contrário, o pastor está mandando você obedecer, o pastor está mandando você trazer a sua oferta, seu dízimo, a casa de Deus, você deve obedecê-lo, não é? Deve fazer, o pastor manda você ler a Bíblia, orar mais. Claro que você tem que obedecer ao seu pastor, e se você usar esse verso, você que é o rebelde e desobediente. Agora, se o pastor está desviado, fala, irmão, não lê a Bíblia, não, para de ler a Bíblia, para de falar do nome de Jesus, para de orar, aí esse pastor, você vai dizer, ei, antes importa obedecer a Deus do que os homens. Então vamos pegar as coisas no contexto e não fora do contexto, porque fora do contexto você só entra mal, não é? Mas aqui no contexto, claro, eles tinham recebido uma ordem para não falar mais no nome de Jesus. Falaram, não, peraí, em nome de Jesus pessoas são curadas, em nome de Jesus pessoas são salvas. Nós não podemos deixar de falar desse nome. Mas importa obedecer a Deus do que aos homens. E eles vão continuar. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós matasseis, suspendendo no madeiro. Vocês o mataram, mas Deus o ressuscitou. Essa era a pregação de Pedro. Pedro não deixava mole, não. Vocês mataram o justo, vocês mataram o santo, vocês o entregaram, mas Deus o ressuscitou dos mortos, né? Suspendendo Deus, e Deus com a sua destra elevou a príncipe e salvador. Jesus foi elevado a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Como ele disse, nenhum outro nome. Como é que nós vamos parar de falar desse nome? Não é? Para dar a Israel o arrependimento, a remissão dos pecados. Ele é o príncipe, ele é o salvador, é o príncipe da vida. Nós temos que falar nele. O que não podemos é ficar calado e deixar de falar em Jesus. E nós somos testemunha acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo. Nós somos, mas também o Espírito Santo é que nos dá palavras, né? Ele é testemunha conosco. Nós também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Outra coisa maravilhosa do Espírito Santo é para os que obedecem a Deus. O Espírito Santo não é para crente desobediente, que não obedece pastor, não obedece a palavra de Deus e ainda acha que está obedecendo a Deus em não fazer nada. Olha, meu irmão, minha irmã, Deus tem problema com crente que não faz nada. Toda vara que não dá fruto é cortada e lançada fora. Tem gente que acha que saiu da igreja, que a igreja vai acabar porque ele saiu. Na verdade, ele não saiu coisa nenhuma. Ele era uma vara infrutífera que não dava fruto, que não ganhava ninguém para Cristo, que não fazia nada na igreja. Deus o cortou fora, Deus o tirou. E cuidado para você não ficar fora do reino de Deus se você não se arrepender em tempo, não é? Crente que não dá fruto, vara seca que não produz nada, é cortada e lançada fora, não é? Deus nos chama para dar fruto, Deus nos chama para nós obedecermos,
como ele diz aqui, nós também somos o Espírito Santo, que Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Vara que não dá nada é cortada, mas quem obedece a Deus, quem obedece a palavra de Deus, quem é temente a Deus, a esses Deus dá do seu Espírito. Tem gente seca, tem gente que não dá fruto nenhum. Eu vou sair da igreja, sai. A igreja não depende de você, a igreja não está fundamentada em você, a igreja está fundamentada em Cristo. Cristo é o Senhor da igreja. Você sai, Deus traz outro que queira. Você não quer ir para o céu? Fica aí na terra, não é? Deus vai trazer outro e vai salvar, e Deus vai dar o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo eles isso, se enfureceram. Quem está na carne sempre fica furioso ao ouvir as palavras da vida. Porém, eles ouvindo isso se enfureceram e deliberaram matá-los. Nós vamos matar vocês, já que vocês não obedecem, nós vamos matar. O diabo sempre vem para matar, roubar e destruir, né? O mercenário. Olha só, homens que se diziam que eram homens de Deus, homens que tinham a posição do saduceu, queriam matá-los, queriam tirar a vida aos apóstolos por eles falar no nome de Jesus. Deliberar, nós vamos acabar com esses apóstolos, nós vamos matar eles para que eles calem, já que eles não obedecem a nós, falar no nome de Jesus, nós vamos calar isso. Não adiantava calar, calava aqueles, Deus levanta outro, não é? Não adianta calar um pastor, um homem de Deus, que Deus levanta outro. Mas eles levando do conselho, aí um certo fariseu chamado Gamaliel. Gamaliel era fariseu. Os fariseus estavam mais preocupados em obedecer a Deus. Os saduceus queriam era controlar o templo, o povo, manter o poder deles, manter a linhagem sacerdotal deles. Os fariseus não estavam mais preocupados com a palavra de Deus. Os fariseus eram mais sábios. Gamaliel era fariseu. Gamaliel, na verdade, foi o professor de Paulo, de Saulo de Tarso, que mais tarde se transforma em Paulo. Mas